distribuído em outras atividades. Algumas especificidades que o calendário deve levar em consideração que já estão previstas na lei. A especificidade aí, a palavra especificidade, tem a ver com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque já existe a lei maior, que é a Constituição. E a especificidade vem na LDB, que ela vai especificar algo relativo apenas à educação. Primeiro, o calendário escolar deve ser flexível, porque devido às intercorrências, às imponderabilidades que existem no mundo. Tem coisas que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre um tsunami. Eu posso até prever, estimular, através de estudos, até chegar a apontar uma possibilidade de haver uma tsunami, mas o fato real, eu não tenho como dizer a hora, o lugar e a razão. Eu posso dizer que há possibilidades. Então, uma tsunami, por exemplo, pode arrasar um município. Não é o caso de Alce, nem desejo, obviamente. Mas o imponderável pode existir. Pode, por algum motivo, uma escola vinha ter um problema de estrutura e desabar. Ora, esse imponderável, esse acidente, o calendário tem que ter a flexibilidade, não é prever que vai ter um acidente, é ser flexível para que eu possa reorientar, redimensionar em função desse imponderável. Então, o imponderável existe. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, ele tem que ter essa flexibilidade, caso haja necessidade. Um segundo ponto é se adequar a todas as necessidades dos alunos. Lembrando, levar em consideração que o foco principal da educação são os alunos. Nós, professores, fazemos parte do processo, mas sem alunos não há professor. Mas eu posso ter professor sem alunos? Não, porque o princípio que rege o processo é a existência do aprendiz. Então, o aluno ou o aprendiz, todos nós somos aprendizes nesse processo, mas o aluno, no caso específico, nós temos que levar em consideração as suas necessidades. E essas necessidades para que esse processo possa ser efetivado, o processo educativo, onde o professor entra como mediador. Os livros entram como material, um recurso didático, o quadro é um espaço, a sala de aula é um espaço, não é o espaço. É isso que a gente precisa entender. E agora, com essa possibilidade, com a quebra do paradigma que envolvia a aula presencial, agora nós vamos ter aulas remotas. É a quebra de um paradigma. E isso nós temos que formar continuamente os professores para perder o medo, e até porque não é algo novo, a gente precisa aprender realmente. O terceiro ponto é reconhecer os aspectos no que tange às peculiaridades locais, climáticas e econômicas da sociedade na qual se aplica. Ou seja, um calendário escolar, ele deve levar em consideração, por exemplo, se é aulas nas escolas do campo, nós temos que levar em consideração o período de colheita, de plantação. Porque aí a gente chama da pedagogia da alternância. Nós precisamos entender que naquele lugar existem especificidades que o calendário deve considerar. E aí nós vamos aqui, nesse nosso calendário, nós temos um presente. Essa gestão, essa equipe que está agora gerindo a educação vai dar um presente. Daqui a pouco eu anuncio a vocês que respeita exatamente as peculiaridades, no caso do professor. Nós professores, todos nós temos uma queixa em relação a um dia letivo, que ele sempre se caracterizou como um dia não produtivo, tanto para os professores quanto para os alunos. E nós, de forma inteligente, de forma comprometida, conseguimos fazer um calendário que exclui esse dia. Daqui a pouco eu anuncio a vocês. Então, todo o plano deve levar em consideração as especificidades locais, climáticas, econômicas. Então, se eu tenho uma crise econômica muito forte, que abate a sociedade de forma violenta, esse calendário também tem que se adequar. Por exemplo, no caso da merenda escolar, muitas crianças, a maioria das crianças em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eles vão à escola não necessariamente para aprender, mas principalmente pela sobreexistência, porque eles sabem que lá tem um alimento. E aí a gente pode, através desse alimento, atrair esse aluno para um outro processo. Então, é uma conquista também. Então, a alimentação escolar, ela faz parte do processo educativo. Por isso que é importante ela ter uma alimentação de qualidade. Até para que ela goste da escola. Então, assim, a aplicação dos dias e horas de aula, de acordo com as possibilidades e necessidades das escolas e do sistema. Na oferta da educação básica para a população rural, por exemplo, os sistemas de ensino devem adequar ao calendário escolar as fases do ciclo agrícolas e as condições climáticas, que acabei de falar. Na nossa região, Nordeste, nós temos apenas duas fases bem distintas, que é inverno e verão. Então, durante o início das aulas, nós enfrentamos as águas. Depois do meio do ano, no de agosto, nós enfrentamos um calor, uma temperatura escaldante.
aí a gente já se adaptou a isso, a gente tem que adaptar também as escolas, o prédio, a forma de trabalhar também com o clima. Isso também faz parte do processo educativo. Os aspectos gerais do calendário escolar, o nosso. E aí, nós temos aqui uma coisa muito interessante para mostrar aos professores da rede. Primeira coisa, nós nos pautamos pela legalidade. Isso já é um bom começo. Ou seja, quando você se pauta pela legalidade, pressupõe que você está trabalhando com um princípio que é o princípio da responsabilidade e da reciprocidade. E isso, essa gestão, sim, vai mostrar na prática, que começa pelo calendário. Então, o nosso cartão de visita já mostra a que nós viemos. Respeitar a lei que nos rege, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Segundo, efetivar os princípios da legalidade e da transparência. Nós estamos fazendo agora. Nós fizemos todo o processo legal e transparente. O Conselho participou, o Conselho contribuiu, nós acatamos e agora chegamos ao resultado final, estamos apresentando a você. Então, estamos efetivando os princípios. Os 200 dias letivos. Esse é o grande presente dessa gestão, que já começa. 200 dias letivos serão executados nesse calendário, exercitando uma gestão participativa com a comunidade escolar. Como? Através dos conselhos. Os conselhos estão lá representando exatamente a sociedade como um todo. Então, quando os conselhos participam e a gestão respeita os conselhos, essa gestão pode dizer que ela é participativa. E nós conseguimos fazer isso e o conselho é testemunha disso, os membros do conselho. Evitar o sábado letivo. Esse é o primeiro presente dessa gestão. Não teremos sábado letivos por vários motivos. Tem vários estudos que mostram a improdutividade, a inoperância, a ineficácia do sábado letivo no calendário escolar brasileiro, na grande maioria dos estados e nas cidades, nos mais de 5 mil municípios. A Altos não é diferente. Por quê? Porque para fazer um sábado letivo que seja um sábado letivo proveitoso, eu precisaria de todo o envolvimento da sociedade. Por exemplo, no caso de Altos, a feira é dia de sábado. No sábado, o pai precisa do filho para ajudar. Portanto, se a escola atrapalha a vida da comunidade, a comunidade não vai querer não vai ter nenhum apreço pela escola. Então, nesse caso aqui, é importante não só para os professores, mas para a própria comunidade, né? Até para os professores também. No sábado, não ter sábado letivo. Esse é o nosso primeiro presente. Está assegurado. Tranquilo, garantindo princípios legais e a transparência comunicando a vocês. Um outro ponto é assegurar a efetividade de uma formação continuada. Como estamos num ano atípico, o primeiro foi 2020. Então, a pandemia, até então, nós não sabíamos o que acontecia, os estudos vieram de vários lugares, de várias formas, e nós chegamos agora a um princípio de uma vacina, mas nós já chegamos com uma segunda variação do vírus, então provavelmente não teremos como ter aula presenciais de forma segura ainda esse ano. Portanto, será uma nova modalidade de ensino e todos deverão passar por um processo de formação continuada durante todo o ano. E isso para que a gente possa desenvolver habilidades nos profissionais da educação. Os profissionais da educação, lembrando todos a vocês, que são vigias, merendeiras, os professores, coordenadores pedagógicos, diretores. Quando se fala em profissionais do magistério, nós estamos especificando apenas os professores. Lembrar disso, apenas terminologias. Garantir os dias de férias dos professores, 15 dias no primeiro semestre, 15 dias no segundo, totalizando 30. Nós asseguramos. Ou seja, nós pautamos a legalidade. Ó. Veja que eu falo que essa gestão trabalha com os princípios da legalidade e da transparência. Nós asseguramos o dia letivo, a legalidade pela lei, pela LDB, as férias dos professores, a formação continuada e possibilitar um sábado de reposição a cada 2 meses. A gente não colocou mensalmente, porque senão seria um incentivo à falta. Nós queremos ter a possibilidade, de novo, o princípio da legalidade, que os professores tenham, que por algum motivo tenham que faltar uma aula, ele tem assegurado em 2 meses, a cada 2 meses, um dia sábado, que ele possa optar para que ele venha fazer a sua reposição. Ou seja, de novo, essa gestão está mostrando na prática como é que se exercita, se efetiva direito. É um direito do profissional da educação ter um sábado para repor suas aulas, porque as imponderabilidades da vida podem fazer com que eu tenha que faltar um dia, não necessariamente proposital. E otimizar a entrega e a devolutiva de atividades.
já existiu, o embrião começou no ano passado, porém, nós vamos otimizar porque a entrega e a devolutiva, elas vão ser simultâneas, para evitar que o pai tenha que se deslocar por mais de uma vez para fazer 2 processos que são simultâneos. Então, nessa gestão, nós iremos otimizar isso para que o pai, na entrega e na devolutiva, seja apenas uma única viagem. Bom, com relação à adaptação, que agora, para a gente encerrar essa apresentação, que é um primeiro momento do nosso encontro, que é falar um pouco sobre esse ensino remoto. Primeiro, é o grande desafio. A educação brasileira, nós nunca trabalhamos a educação remota, nem ensaiando, nem mesmo nas universidades. Nós ouvimos falar do ponto de vista teórico. Agora, não. Para além do ponto de vista teórico, nós temos a necessidade, a exigência de efetivar esse tipo de ensino. A primeira coisa que acontece, seja com adultos, seja com crianças, seja com adolescentes, é que sempre o novo nos assusta. E, nesse momento, a gente percebe que os nossos colegas professores podem se assustar por não saber gravar um vídeo, não saber fazer uma videoaula, não saber como lidar com essas máquinas, essa nova tecnologia. Por isso, a gente chama que é o primeiro desafio dessas escolas, é adaptar o ensino que era presencial para um ensino remoto. Obviamente, nós prevemos que existirão algumas dificuldades, mas a gente está construindo um corpo técnico capaz, vindo da rede, nós não estamos trazendo ninguém de fora, vindo da rede, a rede tem quadros excelentes para ser alocado, para ser distribuído dentro de qualquer atividade no processo educativo nas escolas municipais de aula. O segundo momento é quando as aulas presenciais foram suspensas, o ensino à distância foi o meio encontrado para não paralisar totalmente o calendário escolar 2020, ou seja, houve um ensaio inicial com o ensino à distância, que é uma outra modalidade, que foi uma passagem, uma ponte agora para chegar em 2021 para o ensino remoto. Ou seja, não é mais a distância, agora nós vamos para o ensino remoto, onde nós vamos ter uma conexão, uma interatividade com o aluno de uma outra forma. Às vezes a distância, em alguns momentos, distantes, mesmo a própria palavra diz. Agora não, nós vamos ter uma interação que já permite diminuir essa distância, se não geográfica, mas pelo menos na interação, no diálogo direto entre professores e alunos. Como não é uma prática comum na educação brasileira, como eu falei, muitas dificuldades a gente já espera. E lembrar que problemas foram feitos para serem resolvidos. E toda solução vai gerar um novo problema. Portanto, se desesperar é 2 trabalhos, para se desesperar para se acalmar. Resolva o problema, que virão novos problemas. Uma das barreiras primordiais foi assegurar que os alunos tivessem acesso às aulas e aos conteúdos. Isso em 2020. Agora nós vamos aperfeiçoar, nós vamos otimizar, nós vamos qualificar esse tipo de trabalho com profissionais. Então, nós vamos, na verdade, habilitar, não é capacitar, não há capacitação, é habilitação. Porque, primeiro, nós não tínhamos essa habilidade em ensino remoto, mas nós temos a capacidade. Então, a capacidade de fazer um ensino remoto, nós temos, todos. Mas a habilidade precisará treinar, porque existem ferramentas, existem tecnologias, existem metodologias ativas que a gente precisa conhecer para poder aplicar corretamente esses novos instrumentais. Muitos enfrentarão a falta de ferramentas. Nós estamos desenvolvendo aqui na nossa rede, posteriormente, o pessoal do núcleo de ATI, da CEMED, irá explicar para vocês como fazer, como é que são os dispositivos, quais são os melhores para fazer uma conexão, para ter uma boa qualidade de internet. Todos esses processos, gente, nós já estamos prevendo e nós já estamos procurando técnicos especializados para dirimir as dúvidas e evitar determinados problemas que o professor possa enfrentar e que, para que não haja um desespero, ele possa encontrar pessoas a auxiliar. Estaremos sempre à disposição. E a outra formação continuada na educação, não tem como. Todo esse ano será um ano de formação. Não teremos aulas presenciais, mas, porém, nós teremos nossa página vai estar sempre repleta de possibilidades de formação. E os professores serão, obviamente, contemplados com novos conteúdos e aceitamos sugestões. Lembre-se que essa gestão é participativa. Caso você venha a ter alguma sugestão, no caso específico aqui de calendário letivo, fiquem à vontade, nós estamos aqui à disposição.
Portanto, a gente chega à conclusão ou às falas finais de que todos vocês são bem-vindos e bem-vindas e que em 2021 a gente possa exercitar um novo momento com alegria, com prazer, com amor, com respeito aos nossos colegas, aos nossos alunos, a toda a comunidade altoense, que a gente possa fazer um ensino de qualidade. É um ano desafiador, mas estamos prontos para os desafios. Não temos todas as respostas, mas vamos compreender todas as perguntas e buscar respondê-las à altura. Um abraço a todos, sejam bem-vindos.